todos, olá a todas, boa tarde, bem-vindos à nossa live sobre o Direito Internacional em Memes. Temos aqui a professora Joseli Fiorin, da Universidade Federal de Santa Maria, e o professor Dr. Alex Munguia Salazar, da Benemérita Universidade de Puebla, no México. Fiquem à vontade para fazer uma saudação. Boa tarde a todos e todas. Uma alegria participar desse painel, a convite do Fábio. Gosto muito do projeto do Direito Internacional em Memes, espero poder colaborar. Um gosto conhecer o professor Alex Munguia e participar nesta ponencia. Alex? Ele retorna. Alex, si sí, nos quieres hola. dar un saludo. Hola, es un placer estar con ustedes el día de hoy, estar acompañado de dos expertos sobre la materia y creo yo que será un evento muy importante. Saludo. Muito bem. Então, nós vamos misturar um pouco o português com o espanhol na nossa fala de hoje. Tu nos compreendes bien, ¿no, Alex, si hablamos en portugués? Sí, por supuesto. Así que vamos a mezclar un poco el portugués, el español, para que todos se comprendam. Muy bien. Os memes que nós vamos apresentar, Claro, alguns são em inglês, outros são em espanhol, outros são em português. O método da nossa exposição vai ser o seguinte: eu vou explicar um pouquinho da ideia, se trata de um projeto de ensino, e depois nós vamos passar a analisar, né, a ver memes e comentá-los. Eu só queria a confirmação de que se vocês conseguem visualizar o meu PowerPoint, eu coloquei para compartilhar, mas não sei se está aparecendo. Vocês estão visualizando? Ahorita não. Pessoal da organização, eu coloquei para compartilhar. Ya. Agora sim, muito bem. Muy bien. Perfeito. Maravilha. Deixa eu só maximizar aqui. Então, nós estamos num painel especial sobre o direito internacional em memes. Agora vocês estão visualizando bem, né? Sim. Perfeito. Sim. Então, aqui nós temos o professor Dr. Alex Munguia Salazar, doutor em Ciências Políticas e Sociais, professor na Benemérita Universidade Autônoma de Puebla, no México. A professora doutora Joseli Fiorin Gomes, que é doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora na Universidade Federal de Santa Maria, também no Rio Grande do Sul. E eu, Fábio Aristimuim Vargas, que sou professor na UniOeste e doutor em Integração da América Latina. A ideia de tratar direito internacional a partir de memes vem de um projeto de ensino que eu desenvolvo já há alguns anos com os meus alunos, sobretudo na UniOeste. Eu leciono em outras instituições, mas foi na UniOeste que começou, na Universidade Estadual do Paraná. Então, em que eu desenvolvi a seguinte atividade: eu sempre fui colecionando memes sobre o tema direito internacional. Então, nessa atividade eu distribuía para os alunos os memes, eles tinham que investigar, pesquisar e explicar. Em um dia, num evento que nós temos, que é o Juriciência, eles tinham que expor. E nisso, assim, usando-se uma linguagem despojada, uma atividade mais, digamos assim, lúdica, mas também lúcida ao mesmo tempo, eles aprendiam, e eu aprendia com eles, porque em muitos memes, às vezes você acha que entende, mas nem sempre você entende completamente. Então, eles traziam explicações, às vezes uma pessoa que tinha no meme, eu não sabia quem era, trazia. Então, é uma atividade que há uma forma de aprendizado mútuo do professor e do aluno. Então, quando o CNPq permitiu que se cadastrassem projetos de pesquisa de ensino no currículo Lattes, eu desenvolvi esse projeto e, desde então, eu tenho no Lattes esse projeto e desenvolvo. E fazemos essa atividade lá na UniOeste já tem alguns anos. Inclusive, a professora
a professora Joseli Fiorin participou como jurada, né? Como julgadora em um evento há alguns anos, não é, Joseli? Sim, foi no evento de Foz do Iguaçu, no ano passado, né? Foi em 2018, se não me engano, né? Não, foi 2018, é verdade. O ano passado foi em João Pessoa, então foi 2018. Em Foz do Iguaçu. 2018, já faz alguns anos. E a professora Joseli estava, por coincidência, aqui em Foz, onde eu vivo. E aí nós desenvolvemos essa atividade, eu a convidei como jurada e foi excelente. Foi uma experiência muito boa para todos nós. Então, se trata de um projeto de ensino que eu desenvolvo já há alguns anos, né? E busca aí utilizar uma linguagem mais despojada como instrumento pedagógico para o ensino e para a pesquisa, na disciplina de Direito Internacional Público, em sintonia com as novas metodologias ativas. Um exemplo, só para a gente começar a conversar, um exemplo de meme de direito internacional. Ex aequo et Bono, aí vocês têm o Bonovox, que é vocalista da banda irlandesa da U2. E da onde vem esse meme? O que tem a ver com direito internacional? Tem a ver com as fontes, né? Lá no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, a gente aprende que as fontes estão aí elencadas, né? No caso, lá no item 2, o ex aequo bono é uma das fontes, então a gente vê que estão os tratados, os costumes, os princípios gerais, jurisprudência e doutrina e a equidade lá, né? E outras duas fontes que não estão no artigo 38, que são os atos unilaterais e as decisões das organizações internacionais. Então, ex aequo et bono, que é a equidade, consta no artigo 38 do Estatuto da CIJ. Então, um exemplo de meme. Então, feita essa explanação inicial, eu vou passar ao seguinte método. A gente vê o meme e conversa a respeito livremente. Okay. Alex e José. E a audiência pode interferir, fazer perguntas, comentários, à vontade, tá bom? Muito bem, muito bem. Assembleia Geral defendendo a soberania e igualdade de todos os estados. Conselho de Segurança com poder de veto. O que você tem a nos dizer, José, sobre esse meme? Muito bom, né? Exatamente. Eu acho que isso mostra, né, de forma bem didática e divertida, né, como o funcionamento da política internacional interfere também nas dinâmicas, né, nos processos que ocorrem no direito internacional, né? Então, ali a Assembleia justamente representado por alguém que está ali suplicando, tentando argumentar, né, e aqueles que têm o poder de decisão efetivo, né, se colocando de modo mais neutro, né, e sem muita paciência, né, como a figura mostra. É verdade. Então eu acho que para complementar aquilo que o Fábio mencionou no início, utilizar os memes, né, nos ajuda justamente a aproximar a realidade do direito internacional e da política internacional dos estudantes, especialmente em locais onde não há tanto trânsito e familiaridade com as relações internacionais. No caso do Fábio em Foz, os alunos certamente estão muito mais familiarizados, né, pela própria situação geográfica, econômica, política e social de Foz do Iguaçu, por estar na fronteira com 2 países, com as relações internacionais, é algo muito mais do cotidiano. Já em outros lugares, especialmente aqui no Brasil, que é um país de proporções continentais, e creio que no México deva acontecer o mesmo, né, professora? Claro. Nós vamos ter dificuldade, muitas vezes, dos estudantes entenderem as dinâmicas das relações internacionais e entenderem a utilidade e a aplicação prática do direito internacional nas suas vidas, em função desse distanciamento. Então, trazer os memes justamente aproxima e faz com que uma forma justamente lúdica, mais divertida, mais fácil de compreender, se possa visualizar isso. Eu acho que essa figura que está no meme nos mostra justamente, né, o que é a dinâmica da política internacional e como isso afeta o direito internacional. Realmente. Claro, claro. ¿Algún comentario, Alex? Sí, de hecho, el meme tiene un carácter pedagógico en el sentido de hacer asequible información que de otra manera resultaría ajena a la gente. El carácter pedagógico de este meme lo que nos señala es, por un lado, la Asamblea General interviniendo o señalando
sobre la fortaleza de la soberanía, la igualdad de los estados de manera formal, y por otro lado el Consejo de Seguridad, que está ensimismado, que está cerrado, que no actúa, no tiene una actitud proactiva, sino ese encerramiento derivado puede ser de esos intereses de 5 estados que detentan el poder absoluto y 10 estados más que son invitados pequeños, cuya estancia dura 2 años, nada más, su elección, pero sí estos intereses grandes del Consejo de Seguridad que limitan, que atan las manos de una decisión fundada en principios universales, como puede ser el actuar de una Asamblea General. Entonces, para mí es absolutamente claro y tiene un ejercicio didáctico para hacer asequible el funcionamiento de la ONU para el público em geral. Muito bem. A nossa assistência já fez alguns comentários. A Ângelo comenta que é uma ferramenta útil para aproximar os jovens e incrementar seu interesse no direito internacional, em consonância com o que nós dizíamos. O Diário da Poetisa, que ideia ótima para engajar os estudantes. Poderiam mandar em PDF depois? Poderemos, né? Veremos a respeito. E só para complementar que o poder de veto não está na Carta da ONU, né? O artigo 27 fala que é necessário voto positivo dos membros permanentes. Então, como nome, né, o poder de veto não está presente. É toda uma linguagem elaborada para não mostrar, né, o que efetivamente acontece, que é o poder de veto. Vamos ao próximo. Na minha época, o direito internacional apenas regulava as relações entre estados. Um velhinho turrão aí reclamando. No meu tempo era assim. Claro. O que vocês têm a dizer a respeito, meus caros? Bom, esse eu acho que fala diretamente comigo, que estudo muito, né? As minhas pesquisas têm se desenvolvido no sentido de estudar outros atores das relações internacionais, especialmente os governos não centrais, os governos subnacionais, governos locais. Então, esse meme, para mim, fala muito, né? Justamente que as posturas ainda realistas ou mesmo liberais mais tradicionais das relações internacionais vão trazer justamente essa postura de resistência à participação mais ativa e mesmo justamente a reforma da regulação internacional para justamente legitimar a atuação de outros atores, como é o caso desses outros governos, como é o caso das empresas transnacionais, das organizações não governamentais, né? E do próprio indivíduo, especialmente no âmbito dos sistemas de proteção de direitos humanos. Né? Então, há ainda muita resistência na estrutura, na institucionalidade internacional para abarcar e legitimar a participação de outros atores. Então, acho que esse meme explica muito bem isso, né? Essa resistência e dificuldade, mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver que esses outros atores estão presentes e estão influenciando as decisões internacionais, ainda que de forma lateral, de forma sem voz e sem atuação específica em processos decisórios nas organizações internacionais e nas conferências internacionais. Muito bem. Alex? Claro. Sí, este meme, con ese ejercicio pedagógico, lo que resulta a la vista es esta persona que tiene la vestimenta, la actitud y los años, cuya visión es anquilosada, es decir, es tradicional pero arcaica. El proceso de cambio que se da al interior de los sujetos del derecho internacional público hoy en día hace que esa visión tradicional sea superada y resulte un tanto cuanto, repito, anárquica o anticuada a la vista al señalar esos principios que dieron origen, sí, al siglo XX, en el cual el derecho internacional se restringía a la relación entre los estados. Hoy en día esto, por supuesto, ya no tiene cabida, y bueno, es el ejercicio pedagógico. O Caio Gustavo comentou que o velhinho poderia comentar:
pessoas não são sujeitos de direito internacional. É uma reclamação que a gente poderia ter também aí. Claro. Equatorianos pedindo que exijam visto a cidadãos venezuelanos. Equatorianos pedindo que nos tirem a necessidade de visto Schengen. Alex, você que é Claro. especialista em Sí, migração, o que nos tem a sí, dizer sí, sobre esse meme? sí, sí, bueno, otra vez el ejercicio pedagógico. Hay un sustento del por qué la cultura de la pobreza o la cultura de la limitación hace que uno se encierre sobre sus propios beneficios y deje de lado los beneficios para otros. Es decir, uno supone que nada más deben ser condescendientes con uno y se deja de lado otras personas que sufren las mismas condiciones que está viviendo uno. En el caso de los ecuatorianos pidiendo que exijan visa a ciudadanos venezolanos, exigiendo la aplicación inclusive draconiana de una política migratoria estricta, pero por otro lado, esos mismos ecuatorianos que igual viven en la precariedad que los propios venezolanos siendo migrantes, exigen o piden que se les quite esa necesidad de la visa que exige la Unión Europea. Es decir, por un lado se cierran o niegan esa realidad y por otro lado, ellos insertos en esa realidad tienen la necesidad de pedir la exención de una visa. Esto es realmente muy, muy claro. O visto No sé. Schengen, para recordar a audiência, é um visto pedido num espaço, um espaço europeu chamado Schengen, que hoje comporta 26 países. E nós, brasileiros, hoje não temos a necessidade do visto prévio como turistas, né? Podemos fazer permanência de 90 dias sem a necessidade. Agora, a partir do final de 2022, né, Joseli, o visto Schengen vai passar a ser exigido de nós, brasileiros. E acho que esse meme também mostra uma outra questão, né, que eu acho que para nós no Brasil vai ser bastante visível a partir de agora, né, com a pandemia do Covid-19, que é justamente a questão de que muitos brasileiros queriam fechamento de fronteiras para que estrangeiros não entrassem, para não disseminarem a doença aqui no Brasil, mas depois, né, vão ficar muito tristes que vários outros países, no caso especialmente os países europeus que estão ali no espaço Schengen, não vão permitir o ingresso de brasileiros em função justamente da situação calamitosa do enfrentamento da pandemia de Covid-19 que nós temos no Brasil. Né? Então, provavelmente nós vamos sentir justamente esse meme na pele, né? Nos próximos meses, próximos anos. Com certeza. Justamente em função disso. Né? Então, acho que isso fala muito, este meme fala muito conosco na nossa situação particular aqui no Brasil agora, durante a pandemia de Covid-19 também. Perfeito. Eu vou só sentar aqui e esperar aqui até a França ratificar the Vienna Convention of the Law of the Treaties, a Convenção de Viena de Direito dos Tratados. Alguém tem algo a comentar? Claro. Muito bom, né? Esse acho que é a realidade não só para a França, mas para muitos países, para vários outros tratados também, não só para a própria Convenção de Viena de 69 sobre direitos dos tratados. Até o Brasil poderia ter se inserido ali, porque também demorou inúmeros anos para ratificar a convenção, né? Eu uso esse tratado, Joseli, para explicar para os alunos que a assinatura e a ratificação podem ter um bom distanciamento, né? A assinatura não necessariamente implica a ratificação. Então, o Brasil assinou em 69, mas só foi ratificar em 2009, 40 anos, né? 40 anos para o Brasil ratificar esse tratado. Como eu costumo falar em aula, foram 9 presidentes. Foi o Costa e Silva, né? No Costa e Silva que assinou, daí veio o Médici, Geisel, Figueiredo, Sarney, Collor, se não me engano, Itamar Franco. Sabe? Oi? A mensagem da Itamar presidência Franco. para entrar no Congresso para a ratificação, para aprovar a ratificação, foi só em 92, né, se não me engano. Então, levou ainda também, para sair da presidência e ir ao Poder Legislativo, muitos anos também. Né? Então, foi porque são etapas diferentes, né? Assinatura, procedimento interno, aprovação do Congresso Nacional e depois a ratificação. 40 anos entre um e outro.
9 presidentes, Claro. sendo que teve o Fernando Henrique 2 mandatos e o Lula no segundo mandato é que veio a ratificar o tratado. Muito bem. Alex, Pero de gostaria da hecho, sua opinião perdón, sobre esse. de hecho, y con el anterior, Ah, sí, perdão. sí, que de hecho, bueno, antes que esto mismo, el anterior podría ser un meme que explique la actitud de los estados que por intereses particulares no ratifican un tratado específico y la sociedad o los pueblos se quedan esperando dicha ratificación, la cual nunca se concretiza y pasan los años y siguen en la espera hasta envejecer y nunca se concretizan tratados que tengan una aplicación concreta de respeto a la sociedad. Pensemos que ese meme puede aplicarse a los tratados internacionales de derechos humanos, que implicaría el respeto irrestricto a la sociedad, a los indígenas, a las minorías, pero eso no se ratifica de manera expedita. Otros tratados, como los tratados comerciales, sí, pero no los tratados que tengan que ver con la mejoría sustantiva en el nivel de vida de la población o en el respeto a los derechos básicos, ¿no? Y si quieres me brinco a esta otra, la que acabas de poner, que es muy interesante. Alex, só um instante. O professor Gustavo Vieira, da UNILA, comenta aqui que o tratado, Convenção de Viena de 69, o Brasil depositou instrumento de ratificação em 2009. Obrigado aí, professor Gustavo, pela audiência. Bem-vindo. Alex, nós temos esse tratado, esse meme, que eu gostaria da sua opinião. Só para facilitar a compreensão, ele se baseia nesse filme chamado We're the Millers, ou Família do Bagulho. Em espanhol, Somos los Miller. Sim. Tem uma cena que o personagem fala, Rose, me explica, claro, posso explicar? Você vai levar $500 mil e só ia me pagar 30 mil? O que? Você vai levar 30 mil? Eu ia levar só 1.000. E o rapaz pergunta, o que? Vocês estão sendo pagas? E aí, nós temos esse meme. Os Estados Unidos falando, França, eu posso explicar. Aí o tratado, a compra da Louisiana. A terra que você me comprou vale $1,2 trilhões e só me pagaste 15 milhões. Aí a Rússia fala, a mim só me pagou 7,2 milhões por uma terra que hoje vale 37 bilhões. E o México, em relação ao Tratado de Guadalupe, a ustedes pagaram? Alex, é com você. Claro, sí. Para ubicar a quienes nos estén escuchando, a los alumnos o compañeros que nos escuchen, ubiquemos que el siglo XIX fue un siglo de expansión para los Estados Unidos. Desde que accedemos al siglo XIX, en 1821 México consolida su independencia. México tenía 5,5 millones de kilómetros cuadrados en ese momento. Los Estados Unidos únicamente tenían 13 colonias mirando al Atlántico, y punto. Es decir, 13 pequeños espacios mirando al Atlántico. Históricamente para ellos, el exterminio de los pueblos indígenas fue la primera alternativa y lo celebran el Día de Acción de Gracias, el 4º jueves de noviembre. Pero no contentos con ello, cruzan los Apalaches. Hay cordilleras naturales en ambos lados, en la costa oeste, rumbo a California, y en la costa este. Bueno, brincan esas montañas y caen en las planicies, que para ellos es el Medio Oeste, habitado por pueblos indígenas, pueblos originarios, y la lógica del gobierno norteamericano violentando cualquier principio de respeto. Por eso ellos tienen dos doctrinas, uno la doctrina Monroe, y luego enuncian algo que es una aberración, que se conoce como el destino manifiesto, donde señalan que la divina providencia, Dios mismo encarnado, bendice al pueblo de los Estados Unidos y le autoriza pasar por todos aquellos pueblos semicivilizados. En el caso de los pueblos indígenas del Medio Oeste, les proponen dos cosas. Uno, o se meten en reservaciones,
cediendo las tierras para el gobierno de los Estados Unidos, o se les extermina. Y se les extermina. Finalmente, ¿quién en su sano juicio va a ceder sus tierras, sus propiedades, sus bienes? Eso es una locura. Y claro, son pueblos muy combativos, se enfrentan a la caballería del ejército norteamericano y son exterminados. Pero no contentos con esto, visualizan que deben llegar a la costa oeste. Pero la costa oeste está habitada por un pueblo que bebe tequila, parte piñata, come mole, el pueblo mexicano. De hecho, si ustedes rastrean el nombre de todas las ciudades que actualmente es el suroeste de los Estados Unidos, tienen origen mexicano. California con el sol y que está Hollywood y todo este espacio, en realidad su capital es Sacramento. Sacramento es una ciudad, mexicana o hispana, como la podemos encontrar en toda América Latina, ¿no? Que ya era territorio mexicano. Pues bien, entonces visualizando ellos el acceso a la costa oeste, inician la avanzada, y es lo que ustedes ven siempre en las películas que dice Wild Wild West, el salvaje oeste. Porque ellos en carretas intentan llegar a la costa oeste, pero porque descubren oro en 1849. Se descubre oro en los ríos de California y entonces se dejan venir todos que habían cruzado al medio el oeste. Se cortó un poco, pero sí se está escuchando. Sí. Sí. Ok. Normalmente. Bien, para situar esto, debemos reconocer que la lógica del gobierno norteamericano era una lógica depredadora, sin sentido. Es decir, sentido, sí, para ellos, desde una perspectiva racional, pero contrario a cualquier principio del derecho internacional. Pues bien, propician una guerra desde el conflicto con Texas. Texas es un estado que hace frontera, hacía frontera con los Estados Unidos por el Golfo de México. Era un territorio lejano, sí, del centro de México, y entonces un grupo de británicos, alemanes, holandeses, esta mezcla anglosajona, llega a pedirle a México que para no morir de hambre, les permita producir algodón en aquellas tierras. México les dice, a principio de su vida independiente, le dice, sí, ocupa esas tierras para trabajar, pero no practiques la esclavitud, porque se ha abolido. Pero ese grupo de anglosajones, rapaces, indudablemente, es decir, el mundo lo visualiza como héroes, pero para México son gente delincuentes, son delincuentes comunes. Solicitan, sí, la producción de algodón, pero ¿qué creen? Utilizan esclavos. Y se pertrechan y dicen, esta tierra que era tuya, México, hoy es mía. Y le proponen, quítamela. México va y ejecuta a esos delincuentes tejanos, se vuelvan un tanto cuanto tirantes entre la Ciudad de México y Washington, D.C. Esto se lleva hasta 1846, que ellos propician mandando efectivos militares hasta Matamoros, Tamaulipas, una ciudad muy al sur de ellos, hacia México, llevan un destacamento militar. ¿Qué es lo que hace el ejército mexicano? Ejecuta a esos militares norteamericanos que habían invadido la tierra mexicana. Claro, en Washington está gobernando James Polk, un presidente. México va y ejecuta a esos delincuentes tejanos, se vuelvan un tanto cuanto tirantes entre la Ciudad de México y Washington, D.C. Esto se lleva
hasta 1846 que ellos propician mandando efectivos militares hasta Matamoros, Tamaulipas, una ciudad muy al sur de ellos, hacia México, llevan un destacamento militar. ¿Qué es lo que hace el ejército mexicano? Ejecuta a esos militares norteamericanos que habían invadido la tierra mexicana. Claro, en Washington está gobernando James Polk, un presidente de los Estados Unidos que señala que se ha ofendido a los Estados Unidos y hay que declarar la guerra a México. Declaran una guerra en 1846, intentando ocupar México. No pueden ocuparlo por tierra, sino lo ocupan por mar, llegan por el Golfo de México, por Veracruz, un estado que mira al Atlántico, al Golfo de México, y acceden a la Ciudad de México. El Tratado de Guadalupe es el tratado de paz de ese conflicto. 1848 se firma el Tratado de Guadalupe. Se llama Tratado de Guadalupe Hidalgo. Porque está bajo el cerro donde está la Virgen de Guadalupe. Era un basamento prehispánico y luego en la colonia se convierte en el adoratorio de la Virgen de Guadalupe, por lo cual ahí en ese espacio se firma la paz. Pero es una paz donde los norteamericanos con una pistola se lo ponen en la cabeza a México y obligan a firmar dicho tratado. Este tratado establecía que México cedía esos 3,5 millones de kilómetros cuadrados hacia los norteamericanos. ¿Qué era ese territorio? Actualmente, si uno pone el mapa de lo que era parte de México y de lo que es actualmente Estados Unidos, todos estos estados que voy a nombrar eran parte del territorio mexicano. California, Nuevo México, Arizona, Texas, Utah, Nevada, Colorado, parte de Wyoming, Kansas, Oklahoma, todo ese enorme territorio era parte de México. Y ya, imagínense, este tratado se obliga a firmarlo para México, cediendo ese enorme territorio. Por eso hay cerca de 44 millones de origen mexicano en los Estados Unidos. Pero ellos no cruzaron la frontera, sino están históricamente. Por eso, cuando ustedes van a California, van a San Francisco, no San Frank. Ustedes van a Santa Mónica, a San Diego, que son nombres castellanos propios de la estancia formal libre del México que es mutilado. Por eso ellos siempre al tocar el tema de la presencia migrante, pueden hablar de los chinos que llegaron desde Asia, pueden hablar de los italianos o irlandeses que llegaron desde Europa, pero los mexicanos están ahí y ¿saben qué? Creo que vamos a estar por toda la eternidad. Esta presencia del Tratado Guadalupe Hidalgo hace que sea un tema tan sensible, es como algo que se quiere borrar porque es algo realmente insultante en la historia de México y en la relación con los Estados Unidos. Por eso siempre se intenta mantener de bajo perfil ese Tratado de Guadalupe, donde a México le mutilan y quedan esos estados actuales de la Unión Americana con esa herencia histórica de México. No sé si fui claro. Excelente, ¿Qué les profesor. Muy buena explanación, Alex. Muchas gracias. Para nosotros es un honor poder oírlo. Joseli, tem algo a acrescentar sobre esse meme? Acho que só dizer justamente que toda a explanação do professor Alex fez muito bem, nos demonstra, né, a presença ainda de um caráter colonial, inclusive na formação do direito internacional, na estrutura do direito internacional. Porque justamente para os países ditos civilizados, países europeus
e países de regiões do norte global, há certos tipos de regras e certos tipos de procedimentos a serem realizados para negociar determinadas questões. Enquanto que com os países do sul global, em especial da América Latina, se ignora totalmente, justamente se forçam os países por inúmeros mecanismos, como sanções econômicas, como a própria violência e a força, a utilizarem-se de certas regras, né? Então, acho que isso mostra perfeitamente como ainda está presente, né, a mentalidade colonial na sociedade internacional. Perfeito. A única coisa que eu tenho a agregar é a questão da fronteira. Em inglês, o termo fronteira é utilizado como algo a ser conquistado, desbravado, como se fosse um deserto não ocupado. Então, o que na literatura e nessa lógica do expansionismo, a fronteira é algo a ser desbravado, sendo que era um território sob soberania do México, né? Há toda uma subversão dessa questão. A nossa assistência está comentando, tem vários comentários elogiosos, né? Agradeço aí a participação. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta que a gente transmite a pergunta enquanto o meme estiver na tela, tá bom, gente? Vamos ao próximo. Estavam rindo de mim, mas agora estão todos presos. Alex, ¿conoces esta persona? Sí, claro. Fue jugador de fútbol, Ronaldinho. Él estuvo trabajando en un equipo en México, ya recientemente. Claro, en Querétaro. Estuvo en Querétaro él. ¿Y sabes qué ha pasado con él? Sí, fue apresado con un pasaporte paraguayo, yendo hacia Paraguay, por supuesto. O que é algo absolutamente difícil de entender, né? Como uma personalidade reconhecida mundialmente quer entrar com passaporte falso, como se fosse nacional do Paraguai, né? Ingressar no próprio país. E por conta disso ele ficou em prisão domiciliar aí por quase 6 meses em Assunção, prisão domiciliar em um hotel. E desde ontem ele está de volta ao Brasil, né? Pagou uma multa de $200 mil, ele e o irmão dele, para ter suspensão condicional da pena. E está de volta. Isso foi antes da pandemia, né, Joseli? Tudo isso aconteceu lá por fevereiro, né? E acho que o meme ele ilustra bem a nossa situação política no Brasil, né? Porque justamente fala, estavam rindo de mim, que estava preso nessa situação, e agora várias outras personalidades no Brasil estão presas em função de outros processos políticos e processos judiciais que estão acontecendo em face a questões políticas no Brasil. E uma das coisas que chamou bastante atenção nesse caso foi justamente esse uso de um passaporte falso paraguaio por parte do Ronaldinho e de seu irmão, porque nós temos no Mercosul um acordo de circulação de pessoas, não é livre circulação plena, mas temos um acordo no Mercosul que permite com que os cidadãos dos países membros do Mercosul ingressem apenas com seus documentos nacionais de identidade, sem a necessidade de apresentação do passaporte. Então chamou muita atenção isso justamente e despertou justamente os questionamentos com relação ao caráter ilícito do que ele estaria fazendo ou iria fazer no Paraguai com o uso desse passaporte falso, né? Porque não seria necessário para o ingresso no país. Realmente. E a Natália pergunta justamente sobre isso. Se ele tivesse entrado com o passaporte brasileiro, mas de alguma forma descobrissem a existência do passaporte paraguaio falso. E aí, professores? É a mesma coisa, né? Seria detido do mesmo jeito. O problema é que ele não só estava usando o passaporte paraguaio falso, como ainda tentou entrar com ele, né? E aí foi pego e não tinha o que fazer. E a Daniela comentou. Eu acho que eu perdi. Esse painel me inspirou a usar memes nas aulas, sempre que possível, claro. Muito bem, que bom que o painel está inspirando você. Fico contente. Acusa cortes internacionais de não estarem sendo justas, porque eles apenas estão prendendo nossos
nossos criminosos de guerra internacional. Estava cortando uma palavra aqui, né? Nossos criminosos de guerra internacionais. Eu acho Joseli. que ele também está bem visível, né? E hoje, porque nós tivemos no nosso evento aqui a presença do presidente do Tribunal Penal Internacional, que nos fez uma bela exposição, né, e enfrentou perguntas muito polêmicas da nossa audiência, dos nossos colegas. Acho que mostra justamente uma das questões que tem sido levantadas com relação à atuação do Tribunal Penal Internacional e outras cortes internacionais, com relação a manutenção justamente dessa perspectiva colonial, em que muitas vezes são só países do sul global, países em desenvolvimento, que acabam sendo penalizados, e indivíduos desses países, por questões ocorridas no âmbito internacional, enquanto outras situações que ocorrem no território de países desenvolvidos ou países do norte global acabam sendo ignoradas ou não analisadas. Então, acho que tem se criticado muito o Tribunal Penal Internacional por ser um tribunal para a África, né? Só tem condenado, fora os sérvios e bósnios que foram julgados em algumas situações, mas a maior parte dos condenados pelo Tribunal Penal Internacional foram líderes africanos, né? E então se questiona justamente isso, como ocorrem crimes de guerra e crimes contra a humanidade também no território de países desenvolvidos, no norte global, e por que essas situações não são levadas, não são denunciadas ao tribunal, e se são denunciadas, não são escolhidas pela promotoria, pela procuradoria do tribunal, para serem investigadas e de fato julgadas. Então, isso mostra que ainda persiste esse caráter colonial no âmbito do direito internacional, de que algumas regras valem mais para alguns do que para outros, né? E então é uma das questões que nós vamos ver. Isso mostra também, né, aquela situação que nós vimos no ano passado e no início deste ano, com o próprio presidente Donald Trump querendo perseguir membros do Tribunal Penal Internacional por questões referentes à investigação que está sendo feita com relação aos atos praticados no Afeganistão, né? Então, mostra justamente esta persistência de que as normas parecem não valer para todos, né? Até um dos nossos alunos aqui no chat, o nosso aluno aqui da UFSM, Douglas Reicher, mencionou naquele meme anterior que nós estávamos falando, a questão da suposta neutralidade do direito internacional, que não é verdadeira, né? Ou seja, ela está descortinada, justamente mostrada, visualizada, a partir desse meme e do meme anterior, referente ao Tratado de Guadalupe. Claro. Como você mencionou, os criminosos julgados têm sido da África. O primeiro caso não africano foi do Slobodan Milosevic, né? Presidente da Sérvia, que não foi julgado pelo Tribunal Penal Internacional para a Iugoslávia e foi entregue para o TPI. Só que ele parou de tomar os remédios para problemas cardíacos, acabou morrendo antes da sentença. Pois é. O primeiro caso, não africano, acabou não tendo sentença, porque ele morreu durante o julgamento. Alex, ¿quieres decir algo? De hecho, este meme podría ser inclusive representativo de todas las cortes internacionales y el por qué los ciudadanos tienen bastantes restricciones o dudas respecto al funcionamiento de estas cortes internacionales, que pueden ser instrumentos para dirimir asuntos no esenciales y dejar los esenciales, los realmente preocupantes, a un lado. Pero inclusive, es decir, ¿qué institución internacional podría salvarse en su actuar de manera más clara? Yo pensaría la Corte Internacional de Justicia en La Haya. De alguna manera, la instancia que surge de la ONU y que finalmente tendría un mayor nivel de respeto. El resto de las cortes internacionales que son creadas ad hoc generan una enorme suspicacia entre los estados y entre las sociedades, porque no queda muy claro las motivaciones, o más que las motivaciones, no queda muy claro la decisión de discutir asuntos sustantivos. Miren, les pongo un ejemplo claro.
Hace 10 años hubo 54 mexicanos condenados a pena de muerte en los Estados Unidos, en diferentes estados. El gobierno federal de Estados Unidos dijo, bueno, han sido condenados por un tribunal independiente y son condenados a pena de muerte. México señaló que no podía validarse ese juicio o los juicios porque ellos no hablaban inglés. Nunca hubo un traductor, nunca hubo de manera clara, es decir, un debido proceso. Nunca supieron de qué se les acusaba con claridad. México dijo, no acepto esa resolución, voy a acudir a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Y llevamos a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. La Corte falló a favor de México, señalando que suspendieran la ejecución, porque eran condenados a pena de muerte, que suspendieran la ejecución de esos 54 mexicanos y que se restableciera el proceso. Estados Unidos estaba George Bush y Estados Unidos señaló, México, nosotros reconocemos la decisión de la Corte, tal y como se establece en la propia Constitución de los Estados Unidos, pero, dijo Bush, yo no puedo hacer nada porque cada uno de mis estados son independientes. Cada una de las supremas cortes estatales son independientes, una aberración, porque cualquier asunto jurídico, el responsable es Washington, D.C. Es decir, cualquier asunto, cualquier litigio, es responsable el Poder Ejecutivo Federal en Washington, D.C. El hecho de señalar que cada uno de los estados era independiente es una verdadera aberración. Bueno, se siguieron ejecutando a esos 54 mexicanos condenados a pena de muerte. Lo que quiero señalar, más allá de la violación de una decisión de una corte internacional validada por Naciones Unidas, como es la Corte de La Haya, sigue siendo la Corte de La Haya, creo yo, la que tiene mayor fuerza, respaldo, eticidad en sus actos, y hay otras cosas ad hoc que resultarían sumamente generarían suspicacia por sus procesos. Y yo creo que este meme es muy claro, ¿no? Señalando que esas cortes no son claras, no son limpias, porque hay una serie, bueno, esto es sumamente temerario señalarlo, ¿no? Pero indudablemente creo yo que habría que hacer una mayor revisión del funcionamiento de esas cortes ad hoc y señalar la fuerza que tuvo la Corte Internacional de La Haya, de Justicia de La Haya, validada por la ONU. Não sei. Muito bem. Os próximos memes têm a mesma temática, eu só vou passar por eles. Se a Corte Internacional, se o Tribunal Penal Internacional abrisse uma investigação não africana, nós ainda poderíamos chamá-lo de Tribunal Penal Africano. No meu tempo, havia apenas investigações africanas no TPI. Frodo, traga-me um mapa da África. Vamos ver, Geórgia. Espere, não há nenhum país chamado Geórgia na África, de quando se buscava, né? É isso aí, acionar a Geórgia. Próximo meme. Esses memes justamente confirmam, né, tudo isso que estávamos comentando. Justamente. Bolívia no século XIX. Tenho muito território. Brasil, Chile e Paraguai. Temos. Esta é uma outra perspectiva territorial, Alex. Claro. Brasileiros se surpreendem quando veem que somos retratados de maneira negativa na historiografia dos nossos vizinhos. Muitos brasileiros ficam surpresos, né, na historiografia do Paraguai, da Bolívia, da Argentina, do Uruguai. Mas, enfim, o fato é que o Brasil tem uma história imperialista aqui na América do Sul, ¿no es, Joseli? Sí. Lo que hicieron con Paraguay, la destrucción de un proceso autonómico, ese es un crimen terrible. Com certeza. É verdade.
No caso da Recomendo Bolívia, muito a leitura dos artigos dos livros do professor Fábio sobre fronteiras, justamente sobre isso, Claro, né? claro. obrigado, José. Então, porque Esse é o meu tema. infelizmente, né, exato, e eu acho que infelizmente, né, porque nós temos uma carga horária muito pequena de direito internacional e também nas escolas se tem nos outros níveis de ensino, se tem uma carga muito pequena também de história e de geografia, no Brasil se desconhece muito sobre isso, né? Não há tempo e não há também especialistas, além do Fábio, há poucas pessoas que se debruçam sobre este aspecto, e aí é um desconhecimento muito grande da população em geral e de muitos acadêmicos que trabalham com direito internacional sobre essa perspectiva de que o Brasil também atuou de forma imperialista, ainda que apenas no caso do Paraguai houve confronto armado, mas em outras situações com negociações, né, conduzidas por grandes diplomatas brasileiros, o Brasil se expandiu e tem esse território enorme que nós dispomos hoje, né? Então, muito disso é esquecido na história do Brasil, das relações internacionais do Brasil. Que el sacar a la luz esta historia de agresión a países vecinos, como en el caso de Paraguay, modificaría la percepción que existe en los medios y en la gente de siempre visualizar en minusvalía a un paraguayo o cualquier otro vecino del sur. Es decir, esto en los medios, en la mesa de discusión en las universidades, haría modificar la percepción. O sea, no es nada más un tema histórico, territorial, sino está presente. Los bolivianos, ese contacto histórico que tienen en la frontera, estas planicies que tienen, ¿cómo se llama? Rodania, ¿cómo se llama el estado que colinda? Rodonia. Bolívia, você diz? Tem o Acre. Con Bolivia, sí. Sí. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso claro. y Acre. Todos esos elementos fortalecerían la percepción hacia esos pueblos porque llevarían a la palestra, a la mesa, realmente el proceso histórico que ha seguido Brasil con esos pueblos. No caso da Bolívia, a Bolívia perdeu territórios, né, para o Chile na guerra do Pacífico, a saída marítima, que gera tensões entre a Bolívia e o Chile até hoje. Inclusive uma ação na Corte Internacional de Justiça, julgada recentemente. Com relação ao Brasil, o Acre nunca foi território nem espanhol, nem... nunca foi território português, foi território espanhol, nunca foi brasileiro, nunca foi de Portugal, e foi com o Tratado de Petrópolis de 1903, que nós estudamos como tratado de compra, né? Mas que, na verdade, seria uma justificação, um endosso a posteriori da anexação de um território boliviano ao território brasileiro, que o Brasil teve que pagou para a Bolívia, construiu a ferrovia Madeira-Mamoré, a enormes custos humanos, no meio do nada, né? E uma ferrovia que nunca foi usada. E que nós, no Brasil, estudamos como tratado de compra, mas, na verdade, é só uma justificação posterior, é uma anexação, que foi a anexação de um território que até então era boliviano. E com o Paraguai, essa é uma questão que eu aprendi com alunos. Eu dei aula na UNILA uma época, e na UNILA há alunos de toda a América Latina na sala de aula. Então, no curso de Relações Internacionais, onde eu dava aula, mais da metade dos alunos são estrangeiros. Então, tinha alunos haitianos, alunos peruanos, colombianos, chilenos, de toda a América Latina, né, da América Central. E uma aluna boliviana, uma vez veio me perguntar depois da aula, ela me perguntou, eu nunca esqueci. Ela falou assim, professor, por que os paraguaios falam que nós roubamos o Chaco deles, sendo que eles que nos roubaram o Chaco? Vejam só, há duas perspectivas diferentes. Na Bolívia se estuda que os paraguaios roubaram o Chaco, no Paraguai se estuda que os bolivianos, né, teriam tomado o Chaco. E é uma perspectiva muito complexa, não é fácil resumir. São duas fundamentações jurídicas diferentes, né?
Utiposidetis juris de um lado, Utiposidetis de facto do outro. E o que, na verdade, determinou a delimitação foi a Guerra do Chaco. Então, até onde as tropas chegaram, se delimitou a fronteira, né, entre o Paraguai e a Bolívia. E levou 65 anos para essa delimitação ser feita. Foi feita por uma comissão mista com integrantes da Bolívia e do Paraguai, presidida pelo representante da Argentina. Só foi terminar, acho que 2010, 2011, quando eram Evo Morales, Cristina Kirchner na Argentina e o Fernando Lugo no Paraguai. Então fizeram uma solenidade, sabe, de 65 anos da comissão mista para terminar a delimitação, a demarcação entre os dois países. Então a gente olha, parece que é uma fronteira natural, mas não é natural. São várias linhas retas, né, seguindo a loxodrômica, como se fala, para estabelecer a fronteira entre o Paraguai e a Bolívia. Extremamente complexo. O Douglas comenta, em específico, é bem interessante para repensar a dominação discursiva da capacidade de contar a história, através da construção de uma historiografia engendrada ao interesse nacional. Isso mesmo, Douglas, estou completamente de acordo com você. Na América Latina, o Estado antecede a nação. Primeiro, o Estado é constituído e depois se cria um discurso nacional para dar coesão, diferente do que ocorre na Europa em geral, né, em que a nação antecede o Estado. Então, você tem toda a razão, estou de acordo, Douglas. Os Estados nacionais, os Estados formados artificialmente, como alguns autores dizem na América Latina, depois constroem um discurso de coesão nacional. E essa questão da integridade territorial, do inimigo externo, é muito forte para a criação dessa identidade nacional. Sim, a Daniela comenta, exatamente, precisamos nos conscientizar da nossa natureza de latino-americanos. Um começo são as universidades. Sim. Muito bem. Sí. No, pode falar, Alex, por favor. Sí, no, ¿con este otro meme o quería comentar sobre lo que acabas de decir? Pode comentar. Sí, y se vuelve muy triste y muy lacerante cuando son pueblos de la misma lengua. Es decir, en el caso de Paraguay o Bolivia, el castellano. En el caso mexicano, esta percepción de la pérdida es algo que es transmitido por las abuelas, por los padres. Es algo que tiene que ver con la lengua castellana, por lo cual en Estados Unidos no hablamos inglés, sino hablamos español. Y ellos lo saben, ellos han aprendido a hablar español precisamente porque hay algo que, si ustedes empiezan a hablar inglés, les dicen que ustedes son contrarios y son enemigos de México. Si intentan actuar o convivir o fusionarse con la nación norteamericana, señalan que que reniegan, que no aceptan a su raza, a su país, su nación. Entonces es algo que está presente y convivimos todos los días y tenemos un acuerdo comercial y tenemos 3.326 kilómetros de frontera y uno puede transitar por todos los Estados Unidos, pero eso subyace. Es decir, está presente en las comunidades. Eso no se rompe. Y creo yo que en el caso, lo que se comentaba de esta ocupación, por ejemplo, Chile, con esa visión armamentista, siempre genera un dolor en la población peruana al ver en Lima los edificios quemados durante la ocupación chilena, por ejemplo, y su Museo Nacional quemado. Dicen, sí, ahí estaba el Museo Nacional que fue saqueado por las tropas chilenas, y esto subyace porque cómo limar esas asperezas y cómo reintegrar comunidades con ese proceso sumamente violento que creo yo que es el diálogo, el sacar a la luz, el discutir, el difundir, el que existan grupos de investigación para lograr, es catarsis, es algo traumático. Los conflictos en América Latina han sido sumamente violentos y traumáticos. Y creo yo que para sanar esa herida esas heridas hay que generar un diálogo para sanarlas, si no para solucionarlas, por lo menos para darles cauces adecuados, ¿no? Pero bueno, eso estaba escuchando hace un momento que comentaban sobre estos otros conflictos, ¿no?
Muito bem, Alex. Graças. Direitos econômicos, sociais e culturais? Eu tô fora. Claro, Algum claro. comentário? Que nos mostra bem, né, as dificuldades de que certos direitos humanos sejam reconhecidos, né, no plano internacional e especialmente sejam efetivados, ou seja, que se alcance as populações dos estados esses direitos, né, e se garanta no plano internacional, especialmente perante cortes internacionais, perante o sistema global de proteção aos direitos humanos, né, como os estados violam muito esses direitos, mesmo eles estando protegidos e previstos em diversos instrumentos internacionais. Né? Claro. De hecho, comentábamos sobre el meme, los memes anteriores donde aparece una persona que envejece preguntándose cuándo o está esperando cuándo se va a ratificar un tratado. Esto cabría perfectamente sobre el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Esos derechos, si bien inciden en la población, pero no son muy bien vistos por los gobiernos, porque eso implicaría un gasto social, implicaría un compromiso para mejorar las condiciones de vida de su población. Y la gente se queda esperando, envejeciendo, esperando la instrumentación de dichos derechos, ¿no? Lembrando que os chamados direitos de primeira geração são os direitos civis e políticos, né? Na nomenclatura do Bobbio, e os de segunda geração, os direitos econômicos, sociais e culturais. Tanto é que nós temos dois pactos de 1966 nas Nações Unidas, o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A historiografia do período da Guerra Fria diz que um tratado para atender às demandas dos Estados Unidos, né, direitos civis e políticos, e outros, os interesses da União Soviética e o Bloco Socialista, que seria o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. É como se houvesse uma contraposição entre elas, mas é falso, né? É uma falsa contraposição. Claro. ¿No los puedes leer? Sí, Alex, dice, Virgencita, por favor, dame más cerebro para entender derecho internacional, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y está, de hecho, bueno, indudablemente esto incide en los estudiantes o incide en la gente en general, porque implica lograr entender eso que debería ser asequible a todos, pero que por intereses, por manejos sectarios, hacen que se confunda o que se disfrace el sentido de un tratado. Si la gente asume la importancia de los tratados para modificar su vida, para mejorar su vida, respetaría y estaría más receptiva respecto a un curso, por ejemplo, como un curso de Derecho Internacional Público, ¿no? Pero... Josélia, algum comentário? Concordo plenamente com a Alex, acho que é justamente isso. Né? Falta justamente transparência nos processos decisórios e nas atitudes dos governos para com justamente a transmissão de informações com relação ao que é realizado, né, nas organizações internacionais e nas próprias relações bilaterais entre os Estados. Então, se as pessoas não conseguem entender como as coisas funcionam e aí acham que justamente está tudo muito distante do seu cotidiano, quando na verdade impacta de forma muito específica, né, no dia a dia de todo mundo. A Natália França havia comentado sobre o meme anterior. Complicado mesmo. Hoje apenas defender direitos humanos de segunda dimensão para frente já é ser de esquerda, se a pessoa é reduzida a isso num debate. Risos, de acordo. O Thiago para isso a gente precisa dizer para a Alex, né, que esse é um debate que ocorre aqui no Brasil, infelizmente, com o avanço, né, da direita, de uma direita ultraconservadora, tem se acusado aqueles que trabalham com direitos humanos, especialmente direitos de segunda geração, como sendo de esquerda, quando na verdade direitos humanos não são nem de esquerda nem de direita, de nenhuma ideologia. Claro. Né? São questões que atinem a todas as pessoas
por sermos humanos, né? Claro. O Thiago Moraes e o Douglas Reichert estão de acordo com o comentário da Natália também. Claro. Nome do livro, editado por Philip Sands. De Nuremberg a Haia. E aí, no meme, né? De carro, 6 horas. Pela Justiça Criminal Internacional, 48 anos. 1945, 1993. Josélio, o que você nos tem a dizer? Acho que esse meme nos traz justamente a dificuldade de compreensão dos processos decisórios no âmbito do direito internacional e a lentidão, né, de algumas decisões, justamente pela dificuldade de se entender a vontade política, a questão da formação do consenso entre os estados para a realização da institucionalização de certas questões no âmbito do direito internacional. Então, acho que isso está bem presente aí, né? 6 horas de carro territorialmente, mas na história, na política internacional, levou 48 anos para institucionalizar um tribunal independente e permanente, né, para tratar dessas questões. Claro, sí, lo que decíamos en una participación previa, la fuerza de la Corte Internacional de la Haya está dada en que es una corte que está de alguna manera respaldada por las decisiones de las mayorías, es decir, la fuerza de la Haya está dada por los 193 estados de la ONU, de una asamblea general, de un carácter plural. El establecimiento de cualquier otra entidad únicamente tendría el respaldo del estado interesado en que sean juzgados. Es decir, un interés, si bien podría ser legítimo, pero un interés que tendría que ser validado por una asamblea general, por otro grupo de estados que puedan ver de manera más clara ese actuar de las cortes ad hoc. Es decir, la fuerza de la Haya está dada por una Asamblea General de Naciones Unidas, una organización internacional de carácter plural. Seria a minha percepção. Perfeito. Só para esclarecer as datas, 1945, quando foi instituído o Tribunal de Nuremberg, né, que julgou os nazistas subsistentes à derrota na Segunda Guerra, 22 réus, um deles rebelde. E em 1993, a resolução da ONU para a instituição do Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia. Foram 48 anos, né? Entre um e outro. E mais algum tempo até o TPI. Próximo meme. Eu vou sentar aqui. Eu vou esperar aqui até os Estados Unidos ratificarem a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, Convenção de Montego Bay. Acho que né, mostra justamente isso, a dificuldade que ainda que persiste no âmbito do direito internacional pelo paradigma westphaliano, que demanda a vontade dos estados e traz essa liberdade plena aos estados para, né, adotarem ou não adotarem certas normas, né? Então, acho que isso mostra bem que justamente a questão da Convenção de Montego Bay nos traz muitas dificuldades, né, hoje, em questão de mudanças climáticas, em questões territoriais, em questões de gerenciamento dos fundos marinhos, em função justamente da dificuldade de muitos estados não terem ratificado essa convenção. O México é parte da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, Alex? Sí, no tengo claro en este momento, pero indudablemente debe ser por una razón. La política exterior de México respecto a los tratados internacionales siempre ha sido muy receptiva. Y a nivel interno, sociedad siempre cuestiona al Estado mexicano porque le pregunta, ¿y cuál es el poder coactivo del derecho internacional público? Es decir,
firmamos acuerdos, firmamos convenios, firmamos tratados, pero los estados que tienen el poder económico, político y militar sistemáticamente violentan o no respetan la instrumentación de dichos tratados. Y entonces, en cada clase que da uno de Derecho Internacional Público, los estudiantes dicen, profesor, está bien, está muy bonito, son tratados, pero el poder coactivo, es decir, el poder coercitivo que puede instrumentar para obligar a los estados a que respeten la instrumentación de un tratado, ¿cuál es? Y bueno, cae uno en la enorme discusión, ¿no?, del derecho internacional público sobre esa, sí, un carácter ético, moral, pero cómo obligar a los estados que detentan el poder económico, político, militar, que respeten las condiciones que establece el tratado. Porque además, para estados como, pensemos, los Estados Unidos, que se hace alusión, ellos están regidos en su política exterior por dos principios sumamente peligrosos. Uno, es una racionalidad política occidental, indudablemente, maximizar beneficios, disminuir costos. Pero además hay algo más peligroso y es el pragmatismo. El pragmatismo aplicado a su política exterior es sumamente peligroso, porque el pragmatismo les dice que lo que les beneficia, lo respetan. Lo que les afecta o les perjudica, lo hacen a un lado, sin mayor cargos de morales o tener algún cargo de conciencia, o sea, de manera clara, objetiva. La racionalidad política y el pragmatismo en la instrumentación de su política exterior, que pasa por la ratificación o no de tratados internacionales. A Daniela, me perdoe, eu não vou arriscar pronunciar seu sobrenome. Ela concordou com relação à discussão anterior. Bem isso, antes precisava estudar muito para ser comunista. Hoje é só falar em direitos fundamentais. Não é assim, Joseli? Não é assim, Alex? Exatamente. Infelizmente, estamos nessa situação, né, no Brasil. Mas eu concordo plenamente com o Alex com relação ao que ele mencionou da política exterior estadunidense, norte-americana. É exatamente isso, esse pragmatismo que favorece apenas a eles, né? Não favorece a mais ninguém no mundo. Então, é perfeito essa análise. Claro. E o Douglas Reichert comenta que vou ficar aqui até os Estados Unidos ratificarem e insira qualquer um dos zilhões de tratados. Muito bem, Douglas. Autodeterminação para a Crimeia, Ossétia do Sul, Abcásia, mas não para a Chechênia ou Kosovo. Essa é a scumbag Rússia, né? A Rússia que se contradiz. A Rússia defende a autodeterminação para a Crimeia, território originalmente da Ucrânia, da Ossétia do Sul e da Abcásia, territórios da Geórgia, que têm pretensões de se anexarem à Rússia, porque foram regiões da antiga União Soviética, com políticas migratórias internas, né, do governo soviético para essas regiões, russificação dessas regiões, essas regiões são separatistas e querem se anexar à Rússia, mas não da Chechênia ou do Kosovo, né? Chechênia é região da Rússia e Kosovo região da Sérvia. Exato. As contradições dos estados, né? Exato. O voluntarismo, né, é um dos problemas maiores, talvez, para o funcionamento do direito internacional. E nessas contradições, nesses paradoxos, nós temos vários casos. A Espanha, por exemplo, tem o paradoxo de exigir a integridade territorial em relação a Gibraltar, mas, ao mesmo tempo, tem duas cidades no norte da África, né? Ceuta e Melilla. Então, são dois discursos contraditórios e tem que ficar se equilibrando, né? Conforme o momento. Sim. Sim. Você está assistindo o canal de Beagle. Não gosta da minha decisão, vai reclamar para o Papa. No caso, o canal de Beagle, conflito entre o Chile e a Argentina, né, no extremo sul do continente. Os dois países quase entraram em guerra por conta do canal de Beagle.
Então, para resolver o conflito, se imaginava que nessa região houvesse petróleo, mas depois não se comprovou. Os dois países, o Chile e a Argentina, acordaram em submeter a arbitragem da rainha Elizabeth II, que está aí na tela. Ela deu um laudo arbitral com a decisão de dividir, né, compartilhamento de soberania sobre o território. Nenhum dos dois países gostou, eles quase entraram em guerra, e só não entraram em guerra porque o Papa interveio, o João Paulo II tinha recém começado o seu pontificado, 2 meses como Papa, ele interveio junto ao governo do Pinochet e ao governo, me foge agora quem era o presidente da Argentina, e conseguiu pacificar as relações entre ambos. Então, esse meme expressa essa questão, né? Não gosta da minha decisão, vai reclamar para o Papa. Que é traz bem a questão dos diferentes meios de solução de controvérsias, né? Nos mostra aí a mediação e os bons ofícios, né? E ainda a questão da influência da Santa Sé no direito internacional, que também vem a cargo dessa herança ou dessa manutenção de uma mentalidade ocidental, colonial, ainda presente na formulação do direito internacional, né? Porque os estados são laicos, porque ainda, né, a Santa Sé que representa uma religião tem tanta influência, né, no cenário internacional. Muito bien, exatamente. Alex. Sí, como se señalaba, el hecho de solicitar el arbitraje de una entidad son reminiscencias coloniales, en el caso de la reina de Inglaterra, pero también pone en tela de juicio esa capacidad que puedan tener dos estados que quieran dirimir un asunto fronterizo o un asunto de paso. Y bueno, desafortunadamente nos deja la idea de lo peligroso que es dejar en terceras manos la solución de un conflicto que es binacional. México vivió algo similar. Hay unas islas en el Pacífico muy grandes, que son las islas actualmente se llaman Clipperton. Eran islas que pertenecen a México históricamente y geográficamente, y fueron ocupadas por Francia en el siglo XIX, y México, de manera errónea, le solicita el arbitraje a Víctor Manuel, el rey de Italia. Por supuesto, Italia falló a favor de Francia y no a favor de la propiedad histórica de las islas que le pertenecían a México. Tiene que transformarse, creo yo, ya en el siglo XXI, ¿no? Es decir, asumir con mayor responsabilidad si hay una disputa, el diálogo, la negociación, y no el acudir a estas instancias con reminiscencias coloniales, no unas instancias como la intervención de la reina. No Brasil, nós tivemos uma questão semelhante, Alex. Uma arbitragem, também pelo rei da Itália, Vítor Emanuel II, entre o Brasil e o Reino Unido. E, no caso, 2/3 do território arbitrado foram adjudicados à Inglaterra, e o Brasil ficou com 1/3, sendo que era um território que sempre tinha sido brasileiro, né? De acordo com os critérios de Utipocidetes, sempre empregados aqui, e também pelo de acidente geográfico. E é uma questão pendente, assim, na nossa doutrina, que se considera que foi um laudo pouco técnico. 2 laudas, sem nenhum critério técnico na decisão do rei da Itália. Claro. Muito similar. O Leandro Faria Costa. O direito internacional desnuda mais radicalmente o fato de que muito do direito é poder e que, portanto, os juristas devem lidar com todas as presunções político-sociológicas disso? Vocês têm algum comentário a respeito? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, e que a ilusão de que o direito é neutro e de que não expressa a manifestação do poder não pode mais ser sustentada e nem falada, eu acho, né? Acho que isso foi completamente superado. As relações entre direito e política precisam ser
sim analisadas e levadas em consideração, né? Então, acho que Claro. a pergunta está perfeita. Claro. ¿Algún comentario, Alex? No, me quedé pensando en algo que se escribió a finales del siglo XVIII por un filósofo alemán de nombre Emmanuel Kant, donde él en un pequeño ensayo que titula A la paz perpetua, porque entra a una taberna de un holandés y ve un cuadro al final que es un cementerio. Y entonces a partir de la pregunta que se hace si la única paz posible entre los hombres es la paz del cementerio, o existe otra manera de ver la realidad. Y a partir de ahí empieza a lucubrar sobre tres niveles jurídicos, tres niveles del derecho, que tiene que ver el nivel máximo con el ius cosmopoliticus, o el derecho cosmopolita, que tiene que ver con el respeto de los pueblos por el hecho de ser pueblos, y se funda en la hospitalidad. Creo yo que si realmente queremos vivir en paz, suscribiendo ese principio, es inclusive trascender las normas planteadas en un primer momento del ius gentium en un derecho de los pueblos, que vaya más allá de, pueden ser las decisiones particulares de un derecho internacional tradicional. Avancemos hacia un derecho de los pueblos, el respeto a los otros, el respeto a la vida, el respeto a la naturaleza, el respeto a todo el entorno, porque estamos en un momento decisivo en esta pandemia. Nos habla de una ruptura epistémica, ruptura epistemológica, ruptura de la percepción de la realidad. Y esto me quedé pensando en un momento cuando hacían esa pregunta. Ok, Alex, nós estávamos com alguma dificuldade na sua transmissão, mas eu acho que já se estabeleceu. ¿Escucharon el comentario? Sí. Só o finalzinho que ficou um pouco prejudicado. Mas sim, por supuesto. Sí. Temos só mais alguns minutos. Claro. E vamos ver só mais alguns memes e vou deixar alguns minutos finais para vocês fazerem as suas considerações. Nenhum caso decidido por 63 anos, é o caso da Corte Permanente de Arbitragem entre 1985 e 1998. Aqui, o Partido Verde aciona o Tribunal Penal Internacional para processar Israel por crimes contra palestinos. E aí, no alto, eles estão falando que eu sou um criminoso de guerra, mas nós apenas estávamos cometendo assassinato em massa contra crianças e civis, eu não entendo. Nós estivemos fazendo isso por décadas. Comentário? Ninguém fez nada nunca, né? Talvez pelo apoio muito presente dos Estados Unidos sempre a Israel, né? E nessa questão, justamente perante o TPI, que agora iniciou uma investigação, né, sobre o que está acontecendo faz pouco tempo, no conflito entre Israel e Palestina, a primeira alegação de Israel foi: mas Palestina não é um Estado, somente Estados podem denunciar outros Estados perante o TPI. Mas justamente a Assembleia Geral da ONU, ao reconhecer, né, o caráter de observador para a Palestina, me parece que confirma seu status como um Estado, né? Então, pode-se contestar essa alegação de Israel, né? Então, é algo bastante interesante de discutir. Sí. ¿Algún comentario, Alex? Sí, no, en este sentido, es decir, la violencia que ha ejercido el Estado de Israel en todos los niveles contra un pueblo que no tiene la capacidad de respuesta, y no porque no tenga la capacidad, no tiene armas, no es ese el móvil. La negociación debe ser el camino, pero la actitud de Israel ha sido permanentemente de violencia ante cualquier manifestación del pueblo palestino. Creo que es claro este meme en el sentido de hacerlo inclusive con un humor negro, jugando con si realmente uno considera que es un criminal de guerra. Realmente. Protocolo de atuação do Ministério da Saúde do Equador. Tem coronavírus? Não. Bem-vindo ao Equador. Como são os protocolos de saúde dos países em tempos de pandemia, gente? Claro. ¿Cómo es el protocolo de salud no México, Alex? No, bueno, se están siguiendo los protocolos
a nivel internacional, indudablemente siempre hay crítica de que no hay las suficientes pruebas, pero ningún Estado tiene suficientes pruebas. Debe haber el compromiso de mantener una responsabilidad ética entre los ciudadanos, de comprometerse a disminuir la tasa de contagios, y el Estado, en todos los protocolos validados a nivel internacional, tiene que actuar. Desde lavarse las manos, hacer las pruebas, ponerse el gel en las manos para inhibir ese contagio, que finalmente es una enorme pandemia y algo que nos está poniendo en tela de juicio en todas las estructuras de salud y de instrumentación de políticas en nuestros países, ¿no? Exato. Giuseppe? Eu acho que esse meme nos traz justamente a reflexão que a palestra de abertura do evento hoje, com o professor Benvenuti, justamente nos trouxe, né, de que a Organização Mundial da Saúde falha muitas vezes na questão de que a cooperação simplesmente não é suficiente, né? Ou seja, há necessidade de uma cooperação ainda mais ampla do que simplesmente a instrumentalização de protocolos, né? Os estados, os cidadãos, em termos de saúde global, precisam participar de um modo diferente, e as decisões talvez precisem ser tomadas também de um modo diferente. Eu acho que eu vou discutir algo dessa natureza na minha palestra amanhã, quando a gente vai trabalhar sobre o repensar do multilateralismo, né? Justamente como podemos alterar os processos decisórios atuais para que as decisões internacionais possam ser mais efetivas, melhor instrumentalizadas, especialmente em questões tão sensíveis como é a saúde global. Eu também vou falar um pouco sobre esse tema na minha palestra. Perdemos o Alex, vamos ver se ele retorna. Hoje, às 19 horas, eu vou falar sobre a situação do fechamento das fronteiras e a consequência para a tríplice fronteira. E eu vou falar um pouco sobre, dentre outros assuntos, o protocolo de saúde do Paraguai, que tem um protocolo rígido. A pessoa, o cidadão paraguaio, para ingressar no próprio país, precisa passar por um período de quarentena de 14 dias em um abrigo público que o governo disponibiliza aos cidadãos, o que é um protocolo bastante rígido, mas também tem causado problemas. Por exemplo, os cidadãos paraguaios acampados sobre a Ponte da Amizade antes de poderem entrar no Paraguai. Ficam alguns dias lá, e teve um momento em abril que 60 pessoas estavam contaminadas com coronavírus e se contaminaram sobre a ponte por não poderem ingressar naquele momento no Paraguai. Eu vou falar um pouco mais disso na minha palestra. Bem interessante. Que bom. Eu vou tentar, eu vou presidir uma mesa às 6 horas e espero que ela termine a tempo de assistir a tua palestra hoje. Opa, será bem-vinda. Eu vou direto lá para o final. Nós temos um monte de memes aqui, mas não será possível. Vamos às considerações finais, Joseli. Eu acho que né, todos os memes que nós comentamos hoje só mostram justamente as incongruências, os limites e dificuldades que o direito internacional, da forma como está posto, está colocado, nos traz, e a necessidade de refletirmos, então, sobre a questão da influência da política internacional na conformação da regulação trazida pelo direito internacional, e principalmente a importância de trazermos instrumentos alternativos, diferentes, especialmente com a mediação da arte e da cultura pop, no caso dos memes, para aproximar o direito internacional da realidade dos estudantes, para que eles possam melhor compreender, né, essas dificuldades, limites e potencialidades do direito internacional. Acho que seria mais ou menos isso. Obrigada, Fábio, pelo convite. É sempre uma alegria poder participar dessa atividade contigo. Prazer foi todo meu, José. Alex, tus consideraciones finales. Sí, bueno, me sumaría a, por un lado, señalar que los memes constituyen una manera de hacer asequible la información que anteriormente se mantenía en espacios cerrados de grupos. El socializar los procesos que tienen que ver en el ámbito internacional, regulados por el derecho internacional público, es una posibilidad de que la gente se involucre cada vez más. Y creo yo que esto, en general, debemos impulsarlo
porque a su vez, decía en la anterior participación, es necesario que el derecho internacional asuma un rumbo cada vez más activo, es decir, un rumbo que tenga que ver con trascender el ámbito estatal, unitario, amplio, que la gente se sienta reflejada en los intereses, en los objetivos de una institución jurídica como es el propio derecho internacional público. Es decir, un mayor involucramiento, un compromiso con los que menos tienen, un compromiso con los indígenas, un compromiso con las minorías, un compromiso con el tema del medio ambiente, un compromiso con el tema del trabajo, generar mejores condiciones de vida. Más allá de la disputa entre si es izquierda o derecha, es un tema inclusive fundado en cualquier principio religioso de cualquier ámbito, es decir, el respeto al otro, el respeto al entorno, a la vida, al mundo. Y muchas gracias, Fabio. Y doctora, es un placer el haber participado con usted. Prazer é todo meu ter compartilhado esse painel com vocês. José, muito obrigado pela participação. Alex, muito obrigado. Como nós podemos ver, é possível estudar direito internacional e se divertir, né? Estudar, pesquisar, aprofundar. E assim, essa era a minha ideia original quando eu desenvolvi essa atividade com os meus alunos na UniOeste. E dá para a gente falar um pouco de tudo, né? Falar sobre todo o mundo. Como o direito internacional é vocacionado ao mundo, nós podemos tratar do mundo nesse tipo de debate. E fiquei muito contente, muito feliz de ter vocês aqui compartilhando esse momento. Muito obrigado. Obrigado à audiência que nos assiste. Estou vendo os comentários elogiosos também, agradeço a todos. Estaremos à disposição no evento, né? Então, podem nos procurar, estaremos à disposição de vocês. Obrigado a todos, obrigado a todas. Então, encerramos por aqui dentro do horário. Até mais, gente. Até mais, obrigada. Obrigado.